Sou Petalessa, estou aqui com mais um episódio de hoje. Estou aqui com a nossa querida Luísa Yudice, é uma amiga já há um bom tempo, né? Considero minha amiga mesmo, em Deus também, né? Irmãs em Amém. Cristo. Graças a Deus por isso. E hoje ela vai falar um pouquinho da superação dela e como ela está hoje. Luísa, o que é você antes do câncer e o que é agora? Porque por trás disso tudo tem uma Luísa de hoje. Lógico, bastante, mudou bastante. Boa tarde, tá? Agradeço de estar aqui fazendo essa entrevista com você, é muito bom. E o que você me perguntou, quando eu passei por essa situação do câncer, houve uma transformação maior em mim, porque nesse período que eu fiquei doente, foi um período da pandemia. Então, ali eu acho que eu fui mais do que testada, né, porque além da pandemia, eu estava com a doença e não podia ficar perto de ninguém, e nem alguém podia chegar perto de mim. Então eu fiquei realmente sozinha para fazer tudo, para me cuidar, para cuidar das Dos coisas da quefazeres da casa, casa. Então eu tinha que fazer tudo, porque eu sou sozinha, não tenho ninguém para me ajudar mesmo e até haveria o medo do contato, né, da doença. Então, nesse período, eu tive, assim, um contato maior, tive a possibilidade, a bênção de Deus, de estar mais perto de Deus. Por quê? Porque ali eu só tinha Ele para conversar, só tinha Ele. E por incrível que pareça, Ele falava comigo. Eu sei que certas pessoas não creem, mas eu creio, né, que o Espírito Santo fala conosco. E ele realmente falava comigo constantemente. E eu creio que foi isso que me deu força para mudar, para encarar uma situação dessa, né, com a idade que eu tenho, ficar sozinha sem a ajuda de ninguém. Eu também E vi que isso foi muito ruim, porque eu compartilhei um pouquinho pelo telefone, né, é, que a gente se falava pelo é, telefone, sim. era o que dava, né, porque ninguém podia sair de casa. Ninguém podia sair de casa e eu saía, mas para fazer os meus Porque afazeres. você era sozinha, não Exatamente, tinha quem. exatamente. Então, até isso, eu tive forças para ir para a rua. Eu realmente não senti nada da doença. Com relação à doença, eu não sentia nada. Parecia até que eu nem tinha essa doença, né. Não passei mal, não enjoei, fiz a quimioterapia, fiz a radioterapia e realmente eu não senti nada. Então, foi uma coisa, assim, que poucas pessoas até acreditam, né, porque é difícil, né, um câncer de mama, a pessoa não está sentindo nada. Então, aquilo mexeu muito com o meu emocional e com o meu lado espiritual, porque dali eu entendi muitas coisas, porque Deus falava para mim assim: "Olha, minha filha, como eu te amo. Olha como eu cuido de você. Olha Que só o lindo. que você está passando. Olha o que as outras pessoas que têm a mesma situação, olha como elas estão". Porque eu tinha a oportunidade de estar no Oncologia Dor, que foi onde eu me tratei, estar ali no hospital e ver as outras pessoas que estavam com essa doença, só que uma no peito, a outra no estômago, cada uma com o seu cuidado. Então eu via as pessoas saírem dali passando muito mal, eu via as pessoas ali muito para baixo, porque a doença, eu creio que ela deixa a pessoa para baixo. O câncer, não tem preço, né, não tem. Então, eu saía dali bem, e eu só mesmo o Espírito Santo de Deus é que poderia estar, me segurando, me dando forças, me dando realmente garra para poder passar por aquilo que eu estava passando. E eu fiquei mais achegada a Deus, porque eu percebi isso, eu percebi como eu era amada. E que antes eu achava que ninguém me ama, ninguém me Ninguém. quer. Então ali eu senti o amor, realmente o amor de Deus. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Para muitas pessoas eu sei que foi dolorido por causa da Covid, mas para mim foi uma experiência muito gostosa, porque eu sei que ali houve uma mudança muito grande na minha vida. Então, continuando falando em superação, o que mais mudou em você depois da cura?
Depois da cura foi exatamente que eu cheguei a conclusões que eu não tinha, né, mexeu com o meu emocional tremendamente, mexeu muito com o meu emocional. Eu vi o quanto eu ainda poderia ser útil, principalmente porque Deus falava comigo, né, eu perguntava: "Senhor, por que o senhor não me leva?", né, por quê? Tantas pessoas com outras doenças, com outras coisas, por muito menos o senhor leva. Por que o senhor está me poupando tanto? E, relativamente, ele me respondia, né: "Minha filha, você ainda tem muito o que fazer aqui". E o muito que fazer é exatamente isso, dar o testemunho de que Deus é bom, de que Deus cura, que restaura, Ele salva, e Ele faz tudo isso, e Ele pode todas as coisas. E nós somos Com impotentes diante do certeza. poder de Deus, né. Então eu passei a crer mais em Deus, eu passei a me achegar mais a Deus, me deu forças para que eu tomasse atitudes que até então eu não tomava, e depois disso eu resolvi realmente tomar algumas atitudes que mudaram a minha vida. Foi muito bom por esse motivo, porque eu mudei assim, Radicalmente. radicalmente o meu agir, né, o meu procedimento. E eu resolvi dali para cá, ser uma outra pessoa. Eu prometi a mim mesma, daqui para frente, certas coisas não farei mais, me arrependo de ter feito, sei que Deus me perdoou, mas só que agora eu posso fazer. Muitas coisas eu posso Em fazer. Deus. Antes eu não tinha coragem de subir ao púlpito e falar certas coisas que hoje eu falo tranquilamente. Então isso mudou o meu espiritual, mudou a minha força interna que eu tenho e que, graças a Deus, muitas pessoas estão ouvindo o que eu tenho a falar, sabe? As pessoas hoje mesmo uma colega disse: "Luísa, eu vou colocar minha amiga para falar com você, porque ela está É um arrasada". testemunho lindo seu. É, ela está arrasada, porque ela soube do diagnóstico que ela está com câncer. Então eu falei: "Não, não, pode falar para ela, dar o meu contato que eu vou conversar com ela". E eu acho que isso para mim é muito importante, eu poder ajudar pessoas que estão na beira do abismo praticamente, né, é o abismo. Se você não crê mais que vai ter cura, você já está no abismo. Então, eu tenho certeza que Deus está me usando para esse propósito, de levar uma palavra de ânimo, coragem, força para as pessoas que estão principalmente nessa situação. E o meu ânimo, né, a minha força, a minha coragem, eu acho que aumentou bastante. Eu acho que aumentou bastante. Eu sempre fui muito enérgica, muito ativa, mas eu acho que agora eu fiquei mais enérgica, mais ativa e: "Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu quiseres", porque eu sei que eu posso ser útil na igreja, eu posso ser útil em muitos lugares que Deus vai me Com orientar e vai me certeza. conduzir. Luísa, e qual foi a sua maior dificuldade nessa sua jornada? Nessa minha jornada, a dificuldade que eu tinha era exatamente de, conversar ou perguntar, entende? Tipo assim, eh eu não senti nada fisicamente, não senti. Não enjoei, não vomitei, nada, 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 nada. Mas o que eu sentia dificuldade era isso, era de chegar, fazer conversar com a minha terapeuta, mas também eu consegui conversar pelo celular. Então, a dificuldade era essa, era de chegar até as pessoas, poder abraçar, poder beijar, poder ir na igreja, poder, sabe, fazer essas coisas assim. Então, era isso que eu tinha dificuldade, que eu sou muito falante, muito comunicativa. É só isso que eu tive, mais nada, tudo fluiu. E o que te deu, assim, uma força tremenda para você continuar? Exatamente, foi o Espírito Santo de Deus que me deu essa força para continuar. Eu vi que eu melhorei e realmente eu fui buscar ajuda ainda a tempo, porque eu fiz uma mamografia, a qual saiu o resultado, né, que eu tinha um câncer. E era uma coisa tão pequena que nem eu acreditei. Eu falei: "Ah, doutora, pelo amor de Deus, não é aquele pinguinho ali que é um câncer?" E ela falou: "É. Aquilo ali é um câncer e ele cresce. Ele não vai ficar desse tamanho, porque tem muitos tipos, muitas classificações
do câncer. O câncer não é para todos igual, não. É variedade de nomes que eles têm e que a gente fica espantada, né? De ver como a medicina está e de que como a doença se propaga. Então, graças a Deus, Deus me deu muita força. Hoje eu estou curada, já vão fazer 5 anos, vai fazer 5 anos, e eu estou tomando remédio ainda, mas eu creio que não vai voltar mais. Não vai. Em nome de Em nome Jesus, de eu estou Jesus. Curada em curada nome de em nome Jesus. de Jesus. E fora a doença física, a doença mental, que era exatamente aquelas coisas que a gente pensa, né, que não é capaz, que não é isso, aquela estima que fica lá embaixo, ela ficou lá em cima. Graças a Deus, a minha autoestima subiu, a ponto de eu tomar certas atitudes que eu precisava tomar e não tinha tomado. Então, isso para mim foi muito gratificante. Estou pagando um preço. Não vou dizer a vocês que é fácil. Estou pagando um preço, mas tudo tem o seu preço. E toda Tudo tem as suas atitude tem as consequências. consequências, né? A gente acha que, Jesus, como muitas pessoas falam, Deus perdoou, a pessoa virou de prostituta, virou santinha. Não é por aí, não é por aí. Para Deus, a gente já foi perdoado. Agora, as consequências a gente vai pagar aqui na Terra, né? Nós temos que pagar a consequência aqui na Terra. E eu creio que as consequências é essa, você vai passando por certas situações e vai superando, que é o que tem acontecido. Eu vejo aí como que você tá com a sua vida aí Mais bem equilibrada, mais equilibrada e também mais solta, né? solta. Solta. Você gosta de viajar, É. passear, você adora ir todos os eventos Se você quer pudesse, eu ia a estar. todos. Então, e Se aí, que puder. lindo. Aí, Já é, sai, já a matéria dela já saiu em várias revistas. é E, verdade. inclusive, ela é uma das capas da nossa revista Amiga das Amigas da PETA. É, exatamente. Tem um livro E também, né? também, O empreendedorismo. então, depois disso aí, deslanchou aí em mais de Deslanchou, 40 muitos colunas convites. sociais, Isso. jornais, rádios, e está aí em vento em popa. Então, o que te motiva a continuar a Agir a assim? agir assim, É o a que querer sair sempre, a estar sempre junto com as pessoas? eu Você é creio. bem Eu gosto, falante. eu gosto. Para mim, eu sempre trabalhei com o público, sempre, sempre, sempre. E pelo fato de eu talvez não ter tido assim uma família bem estruturada, então eu me dedico mais ao público do que realmente família, porque eu não tenho tantas pessoas na minha família, eu só tenho 2 irmãos, a qual eu não fui criada com eles. Então, eu gosto de conversar com as pessoas, até sobre a minha vida particular, que eu tenho muita experiência, me casei muito nova, com 19 anos, me separei com 23, foi aí que eu fui conhecer o mundo. Então, eu gosto de conversar com as pessoas, de dar conselhos, até sobre o emocional da gente, né, que eu acho muito legal. E eu gosto de fazer amizades, né? E aproveitando, Deus me deu também esse discernimento. Eu vejo, converso, me aproximo das pessoas, mas Deus me mostra, assim, de alguma forma, quem pode caminhar comigo. E eu acho isso, assim, maravilhoso. Eu já até pensei de fazer um curso de psicologia, de terapia, sabe? Eu já pensei de fazer isso, embora eu esteja com essa idade, mas eu creio que eu ainda posso fazer muita coisa. Eu gosto de estar com as pessoas, conversar, fazer amizade, eu gosto. Gosto muito. Então, era isso que eu ia te perguntar. Como que você cuida da sua mente e das suas emoções? Como é que você cuida disso? Eu busco a mente, praticamente, eu até vejo que isso é bom para poder raciocinar, para não ter Alzheimer, né? Eu gosto muito de fazer joguinhos, né, com o celular, que eu tenho, aliás, nem é no celular, é no iPad, que é o maior. Eu jogo baralho, eu jogo buraco com os robôs. Então, isso eu acho muito legal, né? Porque eu não jogo com pessoas, porque aí vem as desavenças, né? Então, eu jogo com os bonecos, porque eles não podem me xingar e nem eu xingar eles, né? Não pode, porque é boneco,
tá tudo bem. Então eu gosto de ficar jogando ou então fazendo outros tipos de joguinhos que diz que é bom para o cérebro, né? Eu faço isso, gosto bastante disso. E realmente eu sei que posso fazer outras coisas, como agora está surgindo essas oportunidades. Hoje mesmo eu vim de uma reunião agora e comemorar o meu aniversário. Meu aniversário foi mês passado, eu ainda estou comemorando ainda, até agora. Mas por isso que é bom ser querida, né? Então, lá no Lions fizeram um bolo e comemoraram comigo. Por isso que eu falei para você que eu precisava ir. Eu digo, gente, o pessoal está comemorando meu aniversário, eu tenho que ir, não posso. Ultimamente você está bem cotada, né? Eu falei, caramba, e lá realmente foi que eu acabei dando as 2 revistas, essa do empreendedorismo, né, que passou, Passou essa ali. daqui, Então eu acabei dando 2 revistas que estavam comigo, acabei Ela está aqui ficando dentro sem. também, né? Vai falando A aí que eu minha vou te tem, achar, tá aqui já. isso aí, a minha história, eu achei Essa muito daqui. legal, muito legal. Ó, achei ótimo, maravilhoso. E acabei vendendo um livro também. Eu estava com um livro e a pessoa comprou o livro porque aqui tem várias histórias das minhas amigas que são amigas do grupo, são histórias muito bonitas, cada uma conta a sua, que cada uma São tem. conexões que Então, fizeram fazer valer, né? A história de cada uma desse livro. exatamente, São 22 coautoras. exatamente. Esse aqui, o Esse é o meu, da é Luísa, da Luísa Yudice, né? Que a minha história é exatamente de o que superação, né? de superação, Sua vida, força enfim. de uma vida. É a força de uma vida, porque eu vejo pessoas que, por muito menos do que eu passei, como eu falei, eu não tive uma estrutura familiar, eu vejo pessoas por muito menos que desanimam, muito menos. Eu digo, gente, a pessoa ainda não passou nada, já tá desanimada, vamos embora, força, coragem, vitória, vamos embora, vai dar certo. E a gente tem que pensar positivo, né? Porque se você não for uma pessoa realmente positiva, corajosa, é difícil ultrapassar barreiras. E eu passei muitas, muitas barreiras. Nossa, passei por muitas barreiras. E eu creio, Peter, que eu fico perguntando para Deus, né, quando eu oro. Você me falou o que mantém o meu lado mental e emocional. Emocional, eu faço terapia. Eu tenho uma terapeuta que é maravilhosa e ela é evangélica também, inclusive ela é uma pastora, mas ela não faz a obra de pastora, ela faz a de terapia mesmo. Ela se dedica, inclusive ela faz um debate na Rádio Melodia. Ela é uma pessoa maravilhosa, já me conhece há 25 anos. Então, eu estou sempre fazendo terapia porque ela, sim, é uma pessoa bem experiente, pode me aconselhar. Eu, graças a Deus, eu tenho essa grande, grande, grande história para Ajuda, né? contar que eu não vou atrás de conselho dos outros. Eu não vou. Eu só faço aquilo realmente que a outra pessoa com mais experiência do que eu possa me orientar. Então, eu não vou para o conselho de qualquer pessoa e nem também comento com qualquer pessoa que eu digo, gente, é que não tenha a bagagem que eu tenho, né? Então, eu realmente procuro conversar com pessoas que tenham mais experiência do que eu. Então, isso eu acho muito legal. E ela tem uma experiência de vida maravilhosa, tem estudo para isso, né? E eu me aconselho com ela. E espiritualmente é Deus, né, Petra? Porque eu estou sempre Com buscando a Deus. certeza. Estou sempre buscando a Deus. E buscando a Deus não é eu indo lá em cima, nem indo para a igreja. É realmente conversando com Ele. E eu converso, eu falo sozinha. Mas eu tenho certeza que Ele me responde. De alguma maneira, Ele me responde. Eu já tive hoje uma experiência maravilhosa. Obrigada, Senhor. Muito obrigada pela amostra que o senhor fez hoje comigo. Luísa, Foi rapidinho, você Caraca. deixa uma mensagem aí de acolhimento, de quem quiser também procurar a Luísa, que ela tem uma palavra abençoadora para você. Amém. Isso aí foi só um pouco do que ela contou da história dela, de superação. Eu acho que quem está ouvindo e passa pelo mesmo problema, que ela está aqui, pode ligar para Para ela, animar, pode pode chamar conversar. ela. Fala o seu Instagram para quem quiser. O meu Instagram é Luísa Yudice, né? Superação.
Então, se Luísa você Yudes quiser, você Superação. procura ela e Isso. deixa uma palavra, Luísa, aí para quem está te ouvindo, Não, eu deixo sim, de, porque de ânimo, é, de essa força aí que você chegou até hoje aqui com ela, que é, você diz que realmente, se não for Deus, a gente não para mim, consegue ter essa força, nem eu para mim. digo realmente que você creia em algo. Não sei, não vou dizer para você que é a religião que salva. Quem salva é Jesus Cristo, né? Igreja não salva ninguém, pastor não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E que você tenha força para você ouvir a voz do Senhor. Não é a voz do pastor, é a voz do Senhor. Procure saber como Deus fala com você, que isso é muito importante. Tem pessoas que vão na igreja, Eles poxa, não usam os aconteceu nada. pastores, Não Deus. aconteceu nada. Não, não. Na igreja não vai acontecer nada. A igreja é lugar de quê? De pessoas doentes espiritualmente. A igreja não é um lugar, poxa, eu pensei que na igreja eu fosse encontrar um santo lá. Não vai, não. Não vai, não. Você vai encontrar pessoas imperfeitas, igual a mim, igual a você. Todo lugar tem. Então, busque a Deus, procure ler a palavra, procure estar sempre com pessoas que creem naquilo que você crê. Por quê? Porque realmente isso nos fortalece. As experiências dos irmãos nos dão força, nos dão coragem para que a gente possa continuar. Só Jesus pode mudar a sua vida. Creia que ele pode mudar. E outra coisa, não é quando você quer, é quando ele quer. Porque ele sabe o que é melhor para a gente, nós não sabemos, tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe você, sua família. Se você tiver alguma doença, que você seja curado, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, da maneira que for. Que Deus cure você, que você vai encontrar a felicidade só através de Jesus Cristo, não é em bens materiais, tá bom? Beijo no coração de vocês. Beijo, beijo. Luísa, obrigado pelas tuas palavras, né? Espero você estar aqui outras vezes, Amém. né? Para Amém. continuar nos levando essa força, né? Que até É, para mim é uma força. Graças a Deus eu sou abençoada, que eu não tive nada que eu pedisse a Deus para ser curada, graças a é Deus. verdade. Mas é Mas a só a gente tem força que que estar, é. a gente tem que estar sempre pedindo a Deus para continuar nos dando saúde e força, que é É, isso que a gente precisa. é E você verdade. que está aí nos assistindo, se você quiser contar um pouquinho da sua história, vem para cá com a gente no podcast Amiga das Amigas da Peta. Você pode me procurar no meu Instagram particular, é, @peta_lessa ou o @amiga das Amigas da É, Peta. só um minuto, uma coisinha rapidinha, que eu não falei, porque eu sei que vocês sabem que eu sou do grupo da Amiga das Amigas, né? Isso aí é muito importante, Mas eu né? falei no Mas tá ali, início. pois é, tá ali o tempo todo, a E o Peta tá livro, a aqui, revista, é tudo das Então, amigas das amigas. não precisa nem perguntar, eu sou do grupo das Amigas das Amigas. E eu estou com a Peta já tem uns 6 anos, eu acho, né, É, Peta? desde o Talvez até início. mais. Eu me Não, a lembro quando gente a já se gente conhecia. já se conhecia, e quando você começou também, eu acho que eu já estava por ali. Tá bom, gente? Venha fazer parte do nosso grupo, porque o nosso grupo é muito bom, tá bom? Beijo, beijo.